Ok, eu estou aqui com a Sharon e com o Alan, né? Então, são duas pessoas interessadíssimas no Vedanta, né? Já na fase, né, de estudo e compreensão do Karma e Dharma, né? E eu estou aqui para tentar esclarecer algumas questões que me foram colocadas. A primeira colocação da Sharon é uma colocação muito comum que diz respeito a como eu faço para praticar o Vedanta, né? Porque senão é somente teoria, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero esclarecer, Sharon, vou pegar uma outra entrada aqui, né? O primeiro ponto é que o Vedanta, ele não é realmente teoria e prática, tá? Não é como estudar qualquer outro campo de ciência ou de conhecimento religioso, filosófico, né? Que você estuda e depois tem que praticar. O Vedanta, ela é o estudo da ciência, né, do racional, da lógica, né, a lógica que expõe, que explica, né, esta realidade aparente que é chamada de mítia, né? Então, ele explica tudo isso de tal modo que o indivíduo possa compreendê-la. Então, qualquer tipo de ciência ou de conhecimento, né, ele precisa ser muito profundamente compreendido. E qualquer tipo de conhecimento produz um certo tipo de modificação ou transformação no indivíduo, tá? Então, naturalmente, o conhecimento ele pode se tornar mais teórico e não produzir essa transformação, né? Então, é aquela história, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é uma demonstração de um conhecimento que não necessariamente é internalizado e transformando, porém, então, o indivíduo através deste conhecimento. Então, você estava me dizendo que a sua base anterior ao Vedanta era o catolicismo, né? O cristianismo católico, né? E que esta relação entre você e Jesus, Cristo, etc., etc., é uma relação de oração, de pedido, né? E etc., etc. Então, eu estava dizendo que, sem colocar, né, açúcar nas minhas palavras, o Vedanta ele se divide em duas partes, dois estágios, né? Uma é a ciência deste universo manifesto, tá? Que é chamado de Mithya, é uma ordem de realidade aparente, porém existente, que precisa ser compreendida para que o indivíduo possa viver e, no processo de vida, transformar a sua interação com o mundo, com os outros, de tal modo que aquilo ali vai produzindo sempre mais purificação, elevação, refinamento mental, emocional, vai melhorando o indivíduo, porque ele não está simplesmente interagindo com o campo, com base aos desejos e aversões e medos, mas ele está interagindo com o campo sob a luz dos ensinamentos do Karma Yoga e Dharma Yoga, ok? Então, o Vedanta é uma ciência que é chamada de religiosa, espiritual, porque ela integra o Criador no âmbito dessa experiência humana que compreende a criação e a criatura. Então, nós temos os três pilares desta ordem de realidade aparente, que é o Criador, a criação, o mundo no qual nós vivemos e interagimos, e a criatura. Nós temos esses dois pilares, esses três pilares. Então, a maioria das pessoas, elas vivem como a criatura interagindo com a criação. E o pessoal jogou Deus para lá, né? O Criador, isso aí é coisa do passado, é coisa antiquada, né? O barato aqui é o materialismo, a matéria é a realidade, né? E você só pode se resolver através do controle, né, dessas experiências, o acúmulo de riquezas, assim, ou assado, acúmulos de conhecimentos informativos, filosóficos, intelectuais. Então, o Vedanta chega e diz assim, olha, você não consegue se realmente resolver, se pacificar e ser uma pessoa feliz, né, fundamentalmente contente e feliz, pacificada, né, através do controle do campo para obter mais e mais e mais objetos, consumir mais e mais objetos de experiência, sejam bens materiais,
sejam pessoas e circunstâncias, status, isso e aquilo, ou até mesmo conhecimento informativo. Tudo isso que a gente vai acumulando não resolve a problemática humana, segundo o Vedanta, os Upanishads e todo o bloco de material derivado dos Upanishads, né? Todo esse volume monstruoso de literatura. Então, o Vedanta nos diz que o primeiro estágio é um estágio de desenvolvimento de determinadas qualificações que, no final dos Vedas, que é o chamado Veda Anta, Anta é o fim dos Vedas, ali nós temos os ensinamentos dos Upanishads, tá? Os ensinamentos que são declarações, né? Que irão provar para o indivíduo que ele não é o corpo subconsciente, o corpo causal, ele não é o corpo sutil, e ele não é o corpo físico. Se ele não é nenhum desses três, se ele não é a mente, o intelecto, as emoções, as sensações, né, o ego, se ele não é nem mesmo esse aspecto, né, sutil, né, chamado de mente de modo geral, se ele não é o físico, se ele não é o sutil, se ele não é o inconsciente, né, individual da alma, etc. Então, o que ele é? Então, no final dos Vedas, nós vamos fazer uma análise de experiência muito profunda, muito sutil, que irá revelar, demonstrar para o indivíduo que ele é esta famosa consciência infinitamente não limitada, tá? Então, esta consciência infinitamente ilimitada, entendeu? É a natureza intrínseca de tudo que existe neste universo aparente. Esta compreensão, quando ela é muito firme, quando ela é retida em todas as circunstâncias, através de todas as nossas experiências, ela liberta o indivíduo de todas as limitações que são inerentes aos três corpos, o indivíduo como um complexo corpo-mente. Nós, como indivíduos encarnados, nós somos um complexo dos três corpos, né? Você já deve ter visto dos três corpos, né? É muito comumente dito o aparato corpo-mente, a construção corpo-mente, o complexo corpo-mente, é o que nós somos manifestos, e inclui o corpo físico, né? O corpo denso, né? Então, ser encarnado é ser inerentemente, intrinsecamente limitado pelas características deste corpo-mente. Então, para ilustrar, qual é a limitação mais fundamental e indiscutível que existe na experiência da alma encarnada nesta dimensão física? Qual é a limitação maior que existe? Naturalmente, é a temporalidade, porque todos nós nascemos e rapidamente observamos, né, que tudo que nasce, cresce, envelhece, adoece e morre. Então, isso já causa um trauma, né, mental, uma problemática, um medo, né, desta morte do corpo físico, que é devido a uma identificação equivocada com aquilo que é limitante, que é aquilo que é temporal, né, que é aquilo que é impermanente, em constante modificação, etc., etc. O final dos Vedas irá provar para o indivíduo, através de análises baseadas nas nossas experiências do dia a dia, não devidamente, corretamente examinadas, vamos fazer uma reexaminação, ou reexame, né, de tudo isso, de modo que a gente vai compreender, é verdade, é verdade, é verdade. Eu não sou a mente, eu observo a mente, portanto, eu não posso ser a mente. Eu não sou meu intelecto, eu não sou as minhas emoções, eu não sou os pensamentos, né? Então, tudo isso vai num crescendo, até que o indivíduo ele vê com muita compreensão que ele é alguma coisa outra que a mente e o intelecto, tá? Então, esta compreensão de que eu sou a consciência pura, livre e independente das experiências deste complexo corpo-mente, é o que nós chamamos de autoconhecimento e libertação. Eu sou livre das limitações que, inevitavelmente, são inerentes a todas as construções corpo-mente. Vocês estão seguindo? Tá, sim, está muito claro. Então, tá. Então, nós temos, este é o final, ok? É a conclusão dos Vedas. Os Vedas, 85%, assim dizem os grandes estudiosos, corresponde à ação e seus resultados, é chamado os ensinamentos védicos. No final, o Veda Anta, são os ensinamentos do Vedanta, que corresponde a uma fração pequena
né, comparado com todos os Vedas. Este finalzinho, ele só é realmente eficaz em produzir essa clara compreensão, né, de que a minha identidade é aquele princípio consciência, testemunha, que é livre de tudo que ocorre neste mundo, experimentado por este aparato corpo-mente. Esta compreensão final, ela depende de uma mente que foi devidamente preparada, purificada, refinada, etc., etc. O Vedanta, ele diz que o melhor modo de preparar, purificar essa mente é através do Karma Yoga, ok? O budismo e tantos outros círculos modernos por aí, né, nas sociedades ocidentais, eles não integram o Criador, Deus, né? Portanto, o conceito de Karma Yoga é inexistente. No máximo, eles consideram que Karma Yoga é fazer trabalho de caridade. Mas não, Karma Yoga é muito mais do que isso. Então, este processo de preparação da mente através do Karma Yoga, ele depende de uma certa compreensão, uma compreensão o tanto quanto madura possível, do que seja este relacionamento entre eu, a criatura, o Criador e a criação. Este relacionamento, tá? Quando nós, nos nossos próprios processos de vida, nós passamos pelas religiões, eu também passei pelo catolicismo, ia na missa todo final de semana, quando eu era garoto, etc. Quando nós passamos por tudo isso, a gente está entrando em contato, né, com o fato de que existe um Criador, ele é chamado Deus, né, God, né, e que a gente tem que ter uma certa reverência, porque ele nos criou, né? Então, esse já é um bom ponto de partida, né? Já é um bom ponto, porque a gente sabe muito bem que a gente não sabe se criar, né? A gente não sabe nem mesmo fazer a nossa digestão. A gente não sabe fazer nada, controlar, né, a nossa temperatura. Então, essa inteligência suprema é que sabe nos criar, né, e sabe nos manter, nos sustentar, né, usando uma infinidade de leis físicas, psicológicas, éticas, kármicas, né, morais. Então, essa inteligência suprema faz tudo por nós e nos concede, como seres humanos, uma capacidade intelectual que nos permite a escolha, né? A escolha. Então, a escolha mais importante, mais básica e fundamental neste processo de elevação espiritual do indivíduo é escolher integrar Deus na sua vida, na sua equação de vida. Existe uma força, existe um Criador, existe um Deus, né? E eu sou um produto deste Criador. O Criador criou um mundo inerte, né? O mundo material, físico, e o mundo dos seres vivos, dos seres sencientes. E eu sou um ser senciente de capacidade intelectual superior aos outros seres sencientes que nós temos neste planetinha na Via Láctea, né? Então, compreender Deus é compreender que existe um Criador, eu sou um produto desse Criador, né? E compreender Deus, para início de conversa, ele já traz por si um sentimento de humildade, porque os grandes materialistas dizem assim, não, eu não preciso de Deus, eu me crio, a matéria, ela cria por si própria, porque como a matéria pode criar senciência se a matéria é intrinsecamente inerte, né? Energia é inerte também. Então, esse materialismo, ele nega Deus. Então, o primeiro ponto é compreender que existe Deus e integrar esse Deus. Nas estruturas religiosas mais elementares, mais básicas, mais rudimentar, a gente coloca o Deus como criador, né? E a gente diz, olha, o Deus, ele tem uma determinada lista de condutas, de normas e condutas, ou de comandamentos, etc., etc., que você precisa seguir. Se você seguir, você vai ter um lugar no céu. Se você não seguir essas normas de condutas, você vai queimar no inferno. Então, esta é uma forma de espiritualidade, de religiosidade, é rudimentar, mas ela serve um determinado propósito, porque o homem e a mulher, né, eles fundamentalmente eles têm um aspecto animalesco, né, animal, e tem um aspecto também divino, o espírito, né? Então, se a gente deixa o ser humano expressar livremente, né,
o seu lado animalesco, aí a gente vive numa selva completamente aqui, no qual não existe regras e normas. Então, essas estruturas religiosas estabelecem limites para este aspecto animal, que é inerente também a nós, seres humanos. Senão, cada um começa a fazer o que quer, roubar isso e aquilo, matar, porque eu quero o que eu quero, sou eu e acabou, e assim mesmo, eu só tenho 60, 70, 100 anos, eu tenho que aproveitar tudo, né? As religiões servem um determinado propósito. Então, uma religião ela vai se tornando mais sofisticada na medida que o indivíduo ele deixa de ser uma pessoa que procura somente proteção em Deus através das preces, das orações, entendeu? E começa a desenvolver uma atitude, né, de agradecimento, de gratidão, de reverência, de amor genuíno, né? Pela oportunidade de ter sido criado, oportunidade do milagre da vida. Então, é uma mudança, né? Se antes eu era aquele devoto chato que só sabe correr para Deus quando eu estou em apuros, né? Aí eu começo a ir para Deus, por quê? Porque agora eu tenho uma apreciação pela vida. E eu não estou pedindo proteção, eu estou simplesmente expressando a minha gratidão, né? O meu amor. Então, este amor da criatura para o Criador é uma coisa que cresce, 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 dependendo da maturidade crescente deste devoto, que no início ele simplesmente ele é um temente de Deus. Vocês conhecem essa expressão, né? O Brasil é um país com muitos tementes de Deus. Então, essa ideia de eu temo a Deus, entendeu? Torna a motivação do devoto. Eu temo, portanto, eu prego a Deus, eu digo, olha, eu pequei, mas eu não vou pecar mais, eu vou me controlar, me desculpe, mas guarda aí o meu pedacinho, né? o meu terreninho, o meu espaço aí no paraíso, porque eu não quero ir para o inferno, eu sou o seu devoto, etc, etc. Então, o temente a Deus, ele precisa ser convertido num devoto de Deus, uma pessoa que tem grande amor, devoção, apreciação, reverência a Deus, mas não é motivada pelo medo, mas é motivada pela gratidão pela oportunidade. A vida é uma escola que nos permite crescer, né? Então, esta conversão do temente a Deus para se tornar um devoto de Deus, um amante de Deus, entendeu? É um processo gradual que é o propósito do Karma Yoga, tá? Então, o Karma Yoga é uma ciência que vai explicar tudo a respeito do Criador, a criatura e a criação. Quando eu falo sobre a criação, eu falo não somente do aspecto físico, material, mas todas as leis que regem esse campo dármico, como é dito, né? Esse campo estruturado por Dharma. Dharma são leis e princípios que estruturam este universo de modo que tudo se comporta em harmonia para manter este estágio, né? Este palco no qual as criaturas vivas possam viver e crescer, ou declinar, né? Nós, como seres humanos, podemos declinar também, tá? Alguma questão até então? Não, tá bem claro, tá dando para entender bem. Então tá. Falei no início que o Vedanta, ele é dividido, o Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento, a yoga da compreensão, que é dividida em 3 etapas. Shravana, que é ouvir os ensinamentos dos Upanishads, Manana, contemplar e refletir, e o terceiro estágio é Nididhyasana, que é assimilar e internalizar. Eu disse que não é uma questão de teoria e prática, mas é uma questão de teoria, compreensão e internalização, de tal modo que o meu relacionamento com o mundo ele se transforma, tá? Através desta profunda compreensão. E a compreensão ela inicia na compreensão do aspecto manifesto chamado Mitya, né? E depois, num estágio mais avançado, a compreensão da natureza absoluta de Satya e Mitya como Brahman, como Satchitananda, como consciência, existência infinitamente não limitada, tá? Então,
O Karma Yoga, ele precisa ser compreendido. O Vedanta não é teoria e prática. O Karma Yoga é também uma yoga de compreensão e conhecimento. A única diferença é que não é uma ciência de autoconhecimento, mas é uma ciência de conhecimento a respeito de Mitya, a respeito desta trindade, criação, criador, criatura, criação. Você precisa compreender. Eu estou aqui, não sei por quê. Eu quero compreender o porquê, quais leis e princípios me trouxeram aqui, e eu quero saber como eu me comporto aqui, como eu vou me mover aqui, né? De modo a ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, né? Então, eu preciso compreender. Então, eu preciso compreender o que é realmente Deus, o que é esse Criador, através de quais leis e princípios ele mantém essa estrutura, né? Deste campo de interação, os nossos meios ambientes, né? O modo qual ele recicla tudo, porque uma lei intrínseca desta manifestação é que tudo que nasce morre. Então, é uma crescente maturidade que aceita todas essas leis, inclusive o seu aspecto temporal, né, essa manifestação temporal, e vai compreendendo um modo de viver de modo tal que a mente do indivíduo ela vai se purificando, se acalmando e desenvolvendo determinadas qualificações para chegar no Jnana Yoga do Vedanta, que é o conhecimento a respeito da real natureza de todo esse universo, que é o autoconhecimento, o conhecimento. Porque se eu conheço o que eu sou, que é consciência e existência, então, eu estava dizendo, né, antes da pausa, que o Vedanta não é teoria e prática. O Vedanta é dividido em dois blocos, né? A primeira é a compreensão desta ordem manifesta do universo, e a outra é do substrato, da essência, da real natureza deste universo, que é a consciência e existência de natureza infinita. Para conhecermos, compreendermos esta real natureza, que é um conhecimento muito sutil, mas é o conhecimento da essência natural de tudo e de todos, e para isso você não precisa conhecer, né, todas as águas do oceano. Você precisa conhecer, beber um copinho, uma xícara ou uma colher de água do mar para conhecer a água do mar de todos os oceanos. Do mesmo modo, você conhecendo a si, conhecendo que você é a consciência e existência, né, sob a luz, seguindo os ensinamentos do Vedanta, você conheceu a natureza de tudo, né, que a propósito é um outro significado, né, filosófico do Vedanta. Vedanta é Veda Anta, final dos Vedas, e também é o conhecimento que coloca o fim à necessidade de todos os conhecimentos, né? Você bebeu a água do oceano, você não precisa beber a água de todos os oceanos. Ok, vamos fazer uma coisa. Eu vou tirar o meu vídeo, vocês tiram o seu também, vamos ver se melhora. Ok. Está sem vídeo. Ok. Então, é isso. Nós estamos falando sobre o Vedanta, dividido, né, no conhecimento da manifestação do universo e da essência, né, a natureza essencial de tudo, que é a essência do eu, a essência do jiva, né, a essência da pessoa, do indivíduo, que não é a mente, não é o intelecto, mas é a consciência e existência do próprio indivíduo. Então, tudo isso, eu estava abrindo esse leque, né, de perspectiva para abordar a questão sua, Sharon, que é a questão referente ao como praticar o Vedanta, como praticar o Karma Yoga. Você pratica o Karma Yoga na medida que esses ensinamentos se tornem muito claros, tá? Muito claros, e gradualmente eles se tornam muito presentes, né? Eu costumo dizer, esses ensinamentos, eles precisam se tornar vivos e sempre presentes na sua mente, de modo que você veja o mundo a partir deste ângulo de visão, essa perspectiva de compreensão revelada por nós, por Deus. Deus que revelou essas escrituras, esses ensinamentos. Não foi de autoria dos homens ou das mulheres, mas foi uma revelação, tá? Então, esta compreensão do Karma Yoga irá nos permitir, né, a viver, né, do ângulo, né, de compreensão, né, mas esses ensinamentos eles precisam ser compreendidos, a lógica racional, a análise lógica precisa ser compreendida,
aceita e, gradualmente, ela precisa se tornar viva no intelecto humano, de modo que eu viva a partir desta perspectiva de compreensão, de visão, de percepção. Veja bem, cada um de nós vive, né? Cada um de nós vive percebendo o mundo de um modo muito pessoal, único. O mundo é o mesmo, mas cada um de nós tem uma visão e uma interpretação dos eventos do mundo distinta. Por quê? A gente vê o mundo através das nossas vássanas, das nossas tendências, os nossos viés subconscientes e etc, etc. Nossa programação, né? O nosso condicionamento, né? Cada um de nós vê um mundo específico com base neste instrumento de percepção, de visão, tá? Que é condicionado pelo programa de cada um de nós. Tá? Então, na medida que nós desenvolvemos este conhecimento, a gente começa a perceber o mundo de um modo diferente. Tá? Você vai perceber o mundo do modo que nos foi orientado ou revelado por Deus, dizer assim, ó, este é o modo de você compreender o mundo, e somente então você vai poder viver em harmonia com as leis e princípios que regem esse mundo, e em harmonia com os outros seres vivos. Tá? Então, o objetivo do Karma Yoga é uma compreensão profunda deste relacionamento criatura, criador, criação e as leis que regem essa criação, de tal modo que, neste processo, o indivíduo vai desenvolvendo mais e mais e mais clareza, né? Com uma mente mais clara, mais contemplativa, né? Mais pacificada, mais silenciosa, né? As leituras são mais claras e as ações são sempre, né? Em observação a essas leis do Dharma, esses princípios, etc. Então, é uma vida que, naturalmente, o indivíduo vai desenvolvendo as qualificações para o Jnana Yoga, que é o estágio final do Vedanta. Então, dentro do Karma Yoga, nós compreendemos o quê? O que é o Criador, o que é a criatura, quais são as leis que regem a criação, o modo qual eu preciso viver neste mundo, e, naturalmente, eu estarei convertendo as minhas ações em devoção, as minhas ações em práticas religiosas, porque eu estou vendo o mundo do ponto de vista, né, do ponto de vista da criatura que vê a criação como o Criador manifesto. Entendeu? E aí o modo, a minha atitude já é diferente. Em vez de eu querer extrair valor só para mim do mundo, eu quero contribuir, porque tudo aquilo que a gente valoriza, a gente respeita e a gente gosta de retribuir alguma coisa, né? Se alguém nos dar algum presente, a gente imediatamente pensa, né? Não, eu tenho que retribuir alguma coisa, né? Alguém me convida para um jantar, eu quero, pelo menos, se eu não tiver dinheiro, ajudar a lavar os pratos, se possível, né? Porque alguém te deu alguma coisa, você quer dar alguma coisa em retorno. Quando a gente compreende o milagre da vida e o presente, né, que nos foi concedido, aí a gente começa a retribuir as nossas ações, não para extrair segurança, prazer, satisfação, fama, prestígio. A gente apresenta as nossas ações como retribuições, como oferendas ao campo, e a gente começa a ver o campo como Deus. E a gente também compreende que eu não tenho controle a respeito do meu destino, essa ideia de que eu oro, as minhas preces são para pedir, aí depois eu penso que eu me tornei um ser humano mais inteligente, então eu não peço, eu digo que não, já aconteceu, tudo isso é fantasia, entendeu? Isso não existe. A lei da atração é tudo ficção, é tudo fantasia. Tá? O que existe é uma interação, um relacionamento entre a criatura, as suas ações e os resultados das ações. Se as ações forem colocadas com uma determinada atitude religiosa e seguindo a observação do Dharma, dessas leis e princípios, os resultados tendem a ser mais positivos, mas os resultados jamais podem ser controlados pelo indivíduo, eles podem ser influenciados pelas atitudes e ações, né, religiosas, espirituais de um indivíduo, né, mas jamais podem ser absolutamente controladas. Em outras palavras, nós temos um determinado controle sobre as nossas
atitudes, pensamentos, palavras e ações, na medida que nós nos tornamos atentos, né, conscientes, né, dos nossos pensamentos, atitudes, palavras e ações, e a gente vai colocando as palavras e ações no campo que venham a favorecer este processo, né, evitando aquelas palavras e ações que sempre acabam em encrenca, em conflitos kármicos, etc., etc. Então, a gente tem um certo controle limitado de nossas ações e palavras, mas a gente não tem um controle do nosso destino. Por quê? Porque Deus também é a totalidade de todos os fatores cósmicos e pessoais, locais, né, nacionais, planetários. Todos os fatores do universo, eles corroboram para os destinos de todos os seres vivos. E essa equação kármica a nível cósmico, né, ela é extremamente complexa, nenhum intelecto humano é capaz de compreendê-la. Portanto, a gente compreendendo o Karma Yoga, a gente compreende também que nós não temos controle sobre o nosso destino. E se a gente não tem o controle sobre o nosso destino, qual seria a consequência natural? Eu relaxo, porque é uma missão impossível tentar controlar o meu destino, é uma infantilidade tentar controlar o meu destino. Eu tenho o potencial de disciplinar e observar e controlar as minhas palavras e ações, de modo que eu possa produzir, né, jogar no campo, ações que serão contribuidoras para a minha elevação espiritual. Mas eu jamais posso dizer, não, o meu objetivo em 2030 é esse e aquele. Né? Não, isso é infantilidade, e as pessoas exploram esses conceitos porque o ego adora essa fantasia de que eu tenho o poder de criar a minha realidade. Não é bem assim, tá? Você tem um certo poder de influenciar as suas experiências futuras na medida que você observa esses princípios e leis, né, do Criador, que farão de você uma pessoa harmoniosa com esses princípios e leis, e, portanto, a sua mente se torna mais pacificada, os resultados se tornam mais favoráveis, mas jamais dentro do controle do indivíduo, porque tudo isso está sob a jurisdição do Criador, os nossos destinos, as nossas experiências, os nossos karmas futuros. Tá? Eu diria que hoje eu passei para vocês já algum material. Abre aí o vídeo para ver se segura. Tá. E agora, eu vou perguntar, se vocês tiverem alguma questão, por favor, diga alguma coisa agora. Eu coloquei muitas coisas para vocês, eu digo que é melhor vocês assistirem esse vídeo mais de uma vez, e depois a gente pode falar de novo, ou você inicia esse processo. O processo é esse, é Karma Yoga. Tá? Karma Yoga, eu fiz um curso de Karma Yoga uns 5, 6 anos atrás, mas agora eu estou fazendo outro que é bem superior, tá? Que eu chamo da beleza do Gita. É o caminho. O primeiro passo é compreender de modo eficaz, sofisticado, né, e maduro o relacionamento entre a pessoa e o Criador e o mundo. Tá? Olha, assim, para mim ficou muito claro, foi bem esclarecedor. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Esse curso eu vi lá no YouTube, você está na aula 80, né? Eu começo ele dessa 80 mesmo ou eu começo lá da 1 até alcançar? Nossa, nós estamos já na aula 80 da Beleza do Gita? Não acredito. Então, Como é que passa rápido, né? Mas só para te dar uma ideia, nós estamos no capítulo 3 ainda, o capítulo 3 é grande, e são 15 capítulos, né? Então, o Gita são 18 capítulos. Eu diria que, dependendo da disponibilidade de tempo de vocês assistam às aulas do final de semana, e sempre que tiver tempo, vai vendo as aulas do seu início, entendeu? entendi. Isso aqui é um processo como qualquer outro, tá? Quanto mais a gente investe, mais a gente colhe, entendeu? O investimento aqui, dentro do âmbito do Vedanta, não é ação para ter o resultado, que é uma experiência, como muitas ações ou práticas, né, meditativas ou sadhanas espirituais, que são baseadas em ação e uma experiência. Não, aqui o trabalho, o investimento é contemplar e compreender a ciência de Mitya, né, a ciência de manifestação, de modo que eu possa saber como me comportar melhor, mas sem essa de medo, né, mas sim compreendendo
toda a regra do jogo, todo o sistema. Ishvara é um ser vivo, autoconsciente, autoluminoso, autocontido, que possui esse conhecimento de tudo, de todos os universos, dos três tempos, né? E precisa ser compreendido, né? E aí, então, nós teremos uma apreciação realmente bacana, né, para com o Criador, e a gente vai poder se adequar melhor, se comportar, nos comportarmos, né, em harmonia, né, em conformidade com tudo isso. Quando a gente se conforma, por exemplo, qualquer coisa, você arruma um emprego novo, você vai no escritório, você chega lá, você traz todas as suas ideias, noções e tendências do outro trabalho que você fez por 10 anos. Aí você chega lá e fala assim, não, isso aqui é estranho, eu quero mudar tudo. Aí você vai acabar em conflito, né? Por quê? Porque quando você vai a Roma, você se comporta como Roma, como romano, né? Como diz o ditado, né? Então, a gente tem que se adequar, a gente encarna neste universo, a gente tem que se adequar a essas leis da dualidade, essas leis da manifestação. Se a gente não se adequa, a gente fica batendo com a cabeça na parede o tempo todo e sofrendo, até que a gente compreenda esses princípios e leis que regem o campo. Aí a mente do indivíduo vai se pacificando, vai ficando mais calma, mais contemplativa, né? Mais satívica, como a gente diz, e aí o indivíduo vai naturalmente, através da interação do dia a dia, desenvolvendo as características para o Yana Yoga. Agora, a beleza do Bhagavad Gita é que é um estudo completo, né? É um Purana, né? Que são os ensinamentos, é uma condensação de todos os Vedas. O que significa? Significa que existem as partes, né? O primeiro capítulo a gente pula, que são mais os rituais. Mas depois entra diretamente no Karma, no Dharma e no Yana Yoga. Então, ele vai misturando, ele faz um período que é só Karma, depois Dharma, aí tem um outro capítulo que fala sobre o Upasana, que é o valor da meditação para desenvolver foco. Aí, no próximo momento, já está voltando para o tema do Yana Yoga. Então, é uma síntese dos Vedas, é o texto mais completo, mais bonito, né, do Bhagavad Gita, mas é todo ele embasado no estudo e na contemplação e compreensão, mas esse estudo, contemplação e compreensão precisa frutificar como? Transformação. O indivíduo deve ver o mundo de um modo diferente, transformado através de uma compreensão profunda. Então, quando a gente fala a prática do Vedanta, não é realmente uma prática do ponto de vista. E agora, como é que eu faço para praticar Vedanta? Eu sento, fico em pé, faço isso. Não, a prática do Vedanta é manter esse ensinamento sempre mais presente e vivo o quanto possível, de tal modo que sempre que eu veja a ignorância, né, vir à superfície, como você dizia no início, Sharon, quando você vê aquilo, você lembra dos ensinamentos e aplica os ensinamentos. Então, no máximo, a gente pode dizer que a prática do Vedanta é a aplicação ou a lembrança dos ensinamentos que neutralizam as ignorâncias que nos compelem a ações que criam conflitos e perturbações. Olha, é um processo lindo, maravilhoso. Essa transformação não ocorre do dia para a noite, é um projeto de vida. Se vocês estiverem dispostos, eu fico feliz por vocês, e somente por vocês mesmos. Não, a gente está super disposta, né? E é muito bonito, é muito enriquecedor. Não tem como, quando você começa, é como a gente ouve, não tem como sair, não tem como mais voltar atrás. Exatamente. É como você gosta de vinho, você bebia aqueles vinhos de 10, 20 reais, quando começa a beber vinho de 50, 100 reais, você não consegue mais voltar a beber vinho de 10 reais, não é assim? É verdade. Bem assim mesmo. Eu só vou te fazer uma última pergunta. A beleza do Gita, eu faço como para assistir as aulas ao vivo? Porque eu vejo pelo YouTube sempre que já aconteceu. Ao vivo é aonde? É na página do Face? Você entra no Vedanta Brasil, ali semanalmente o Marcelo, ele anuncia as próximas aulas, quase sempre um dia ou 2 dias antes. Na sexta-feira, hoje, ele já deve ter anunciado lá, dizendo, sábado e domingo, aula às 10, Beleza do Gita, com o professor Arlindo, às 10 da manhã.
e ali tem este númerozinho, mas você já tem esse númerozinho aí. Eu mandei pelo Tá. Messenger. Então, é das 10 ao meio-dia. Se vocês tiverem tempo, a aula ao vivo ela é mais potente. Por quê? Porque quando a gente ouve a gravação, é bacana a gravação. Eu ouvi muitas gravações quando eu entrei em contato com o Vedanta, uns 10 anos atrás, né? É bacana porque você pode, né, criar o seu estado, este é o momento, isso e aquilo. Mas eu vejo muitas pessoas usando as gravações quando estão dirigindo no trânsito, e nem sempre o ambiente é o ambiente mais propício, né? E quando a gente está assistindo, a gente está ali, né, com a classe, com o professor, a gente tende a ficar mais atento, ao invés de, não, eu vou assistir essa aula, mas eu vou assistir enquanto eu faço a cozinha, faço a comida, não, enquanto eu estou limpando a casa, porque a mente ela fica dividida, tá? Então, assistam às aulas gravadas, qualquer que seja a circunstância, mesmo que seja no trânsito de São Paulo, né? É melhor do que não assisti-las. Se possível, assistam nos finais de semana. O Gita é melhor, é muito bom assistir ao vivo. Se não for possível, assista os videotapes. Se possível, vai recuperando as aulas que vocês não assistiram no passado, mesmo que seja com a velocidade 1.5, é melhor do que não ouvi-las, tá? E mesmo que seja lavando a louça, é melhor do que não assisti-las, não ouvi-las, tá? E assim você entra no processo, tá? E eu estou sempre aqui à disposição para a gente bater um bate-papo de vez em quando, para esclarecer algumas dúvidas mais persistentes. Em modo geral, a regra é a maior parte das perguntas elas são resolvidas gradualmente na medida que a gente vai submetendo, né, as nossas mentes, né, aos ensinamentos. Mas eu fico sempre feliz e disposto a falar com os meus alunos sempre que eles tenham uma questão. Essa eu quis falar com vocês, com você principalmente, Sharon, porque eu notei que você estava no início, eu queria te dar uma injeção de entusiasmo e, ao mesmo tempo, colocar as coisas no nível de realidade, assim como elas são, entendeu? É um processo e os resultados requerem. Eu costumo dizer que existem 3 pré-qualificações para a gente chegar, né, no Vedanta e no desenvolvimento das outras qualificações. Essas 3 qualificações é a humildade de se submeter a esse processo, né, submeter a um professor que faz parte dos ensinamentos. O Vedanta é um pacote único, o ensinamento e o ensinante, porque ele precisa ser ensinado, o Vedanta, senão as pessoas não tiram proveito. Então, é a humildade, é a paciência e a confiança de que o Vedanta talvez seja um meio de conhecimento válido, né, que possa me libertar dessa condição psicológica humana de sofrimento. Tá? Então, humildade, paciência e Confiança. confiança. Humildade, paciência e confiança. Confiança no professor e nas escrituras. Tá? Tá Tá ótimo. ótimo. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Foi muito esclarecedor realmente para mim. Legal. Foi a primeira aula ao vivo que eu fiz e realmente tem um diferencial muito grande. Sim, principalmente quando é uma aula privada no qual você está apresentando as suas dúvidas, né? É por isso que tem um valor Com certeza. também. Né? Mas você Com vai ver, as aulas certeza. ao vivo, elas têm muitas interações desse tipo e elas são muito boas, são muito fortes. Muito fortes. Tá? Tá ótimo. Namastê, um prazer enorme. Namastê. Muito obrigado, professor. O prazer é todo meu. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. 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 Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a
purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.